Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Segnel, professor de História e Geografia, e temos hoje uma revisão, uma videoaula de Geografia. Essa revisão é para o segundo ano do ensino médio e a temática é Eu e o Outro, Imigrante e Refugiado. Então, basicamente, o que nós devemos pensar e revisar nesse sentido? Para a gente refletir um pouquinho, nós devemos lembrar que o território brasileiro ele é todo estabelecido com pessoas que vieram formar a nossa população. Porém, nos últimos anos, com o aumento do fluxo migratório, nós também temos percebido alguns casos de xenofobia, além do racismo, que é um problema estrutural em nosso país. Uma das coisinhas que a gente deve lembrar é que a xenofobia ela era praticada já por outros povos há muitos e muitos séculos atrás, só que a roupagem moderna ela surge a partir de uma prática antiga que foi modernizada, chamada etnocentrismo. E o etnocentrismo ele é perigoso porque ele vai desencadear justamente a xenofobia e o racismo. O racismo nós podemos conceituar que é com base em características físicas de uma pessoa e apoia-se no conceito de raça, a divisão do ser humano a partir de diferenças físicas. Lembrando que o conceito de raça é pseudocientífico, ele não existe de verdade. Ele é uma criação desses grupos totalitários e também que praticam essa ideia etnocêntrica. Então, quando nós temos a xenofobia e o racismo, nós temos aquelas ideias mirabolantes de discriminar, segregar, humilhar, menosprezar, né? Agora, a xenofobia, como é que nós podemos definir a xenofobia? A xenofobia é uma palavra de origem grega. Xenos vem como significado de estrangeiro e phobos é de medo. Então, xenofobia é uma aversão ou medo ao estrangeiro, certo? Agora, avançando um pouquinho mais nos nossos estudos, nós temos sim práticas tenebrosas que foram importantes para o desenvolvimento da xenofobia. Lembrando que quando eu falo importante, eu não estou defendendo a xenofobia, apenas estou situando no tempo e no espaço que a xenofobia ela ganha corpo a partir de algumas práticas muito duvidosas e nada científicas. Para começo de conversa, nós temos Francis Galton, que viveu aí entre o século XIX e o século XX, que ele era primo do naturalista Charles Darwin, aquele mesmo da teoria da evolução das espécies, e mesmo não tendo nada a ver com Darwin, ele cunhou um termo chamado eugenia, que são os genes bons, né? Ou seja, a partir disso era possível, segundo o Galton, identificar os melhores genes entre cavalos, bois e cães. E isso seria teletransportado para conceitos humanos. Ou seja, como se o conceito de uma raça pura, ou seja, uma combinação genética, fosse acarretar perfeição. É uma ideia que depois grandes líderes totalitários como Benito Mussolini e também Adolf Hitler adotaram para justificar suas práticas. Algo bastante abominável. Em um texto chamado Talento e Caráter, o Galton chegou a defender que os dons artísticos e a inteligência poderiam ser todos calculados e administrados através dos genes dos pais. Nos Estados Unidos, até a metade do século XX, nós tínhamos sim uma preocupação muito grande com a qualidade dos indivíduos que estavam ali se misturando, miscigenando com os cidadãos americanos. Olha só isso, né? Algo na prática extremamente descabido. Mas só para vocês terem uma ideia, o nazismo que adotou essa ideia de eugenia, foi aquele regime liderado por Hitler entre 33 e 45, um dos principais pilares dele sempre foi a eugenia, né? Então ele criou inclusive duas leis, uma lei de prevenção de doenças hereditárias, que era para esterilizar pessoas com deficiências, né? Tudo isso gerava incapacidade nas pessoas, segundo esse olhar nazista, principalmente pessoas que tinham cegueira, surdez ou qualquer defeito físico ou qualquer deficiência mental. Então, na verdade, nós tínhamos também essas leis que acabavam apoiando esse conceito de raça, né? É claro que o termo correto hoje em dia, e a gente sabe, né,
é grupo étnico. Raça, nós temos somente a raça humana. Agora, é importante lembrar também da lei de Nuremberg, né? Que era a lei de proteção do sangue e honra. Com isso, os alemães não poderiam casar com os judeus. Então, o Hitler tinha a intenção de limpar os genes através dessa raça pura, porque se acaso os alemães se reproduzissem com pessoas de outros grupos étnicos, sairiam defeituosos. Ou seja, uma visão bastante preconceituosa e bastante fora de contexto. Bom, falando dos deslocamentos mais atuais, nós devemos lembrar que os movimentos migratórios, né, que são os deslocamentos permanentes, eles podem acontecer dentro do próprio território nacional, eles podem acontecer de um território para outro, mas a gente sabe que acontece também entre continentes, porque nós temos aí muitas pessoas partindo de estados nacionais africanos, chegando no Brasil, chegando no continente europeu, chegando no continente asiático, assim como nós temos fluxos mais modernos, né, que são aqueles mais atuais, de haitianos ao Brasil, de venezuelanos, de colombianos, bolivianos, argentinos, nós temos o caso de Cuba, e os movimentos migratórios, eles podem acontecer por desastres ambientais, conflitos militares, crises econômicas, perseguições, ou também, quando você é apenas um imigrante, pode acontecer de curiosidade, objetivos diferentes. Quando uma pessoa sai de seu país de origem, ela é intitulada emigrante. Quando ela se movimenta internamente, ela é chamada de migrante, né? Qualquer movimento é chamado de migração, então é um migrante interno. Quando ela chega em uma nova nação, em um novo país, ela é chamada de imigrante. Uma das coisas que é bem importante lembrar é a diferença entre imigrante e refugiado. O imigrante ele parte de uma vontade própria, de uma pressão, que não é uma pressão pela sua vida, mas assim, uma pressão por melhores condições de vida, novas oportunidades, está em busca de novos desafios. O refugiado é aquele que está saindo para salvar a sua própria vida. E a maior parte dos refugiados sofre com perseguição econômica e perseguição política também, né? Alguns casos podem envolver questões climáticas, desastres ambientais, aí são casos bastante pontuais. Para a ONU, que é muito importante entendermos o que a ONU pensa sobre isso, o refugiado é uma pessoa que está fora do seu país, né, residência, porque ele sofreu alguma perseguição por conta de ser de alguma etnia específica, nacionalidade, por opinião política ou até mesmo religião. Por isso, né, ele está ali vivendo em outra nação porque ele não tem como retornar, porque ele não tem proteção ou não tem condições, né? Então esse fluxo moderno é bastante interessante. Existem relatórios da ONU que mostram que hoje em dia nós temos facilmente aí mais de 20 milhões de refugiados internacionais e mais de 40 milhões de refugiados internos, ou seja, aqueles movimentos dentro do próprio país. É bem importante lembrar que nem sempre, né, um refugiado vai com condições adequadas, né? Normalmente os refugiados eles enfrentam problemas econômicos, né? Eles têm dificuldades no acesso ao emprego, moradia digna, né? E normalmente também acabam sofrendo com xenofobia, com racismo, com exclusão social. Então, quando nós falamos sobre essas temáticas, nós temos uma relação bastante profunda, né? E quando nós falamos de refugiados, onde nós temos esses campos de refugiados, né? Nós temos na Mauritânia, nós também temos na Argélia, nós temos aqui no Brasil, em Roraima, que aos poucos está se desfazendo, mas a recepção de venezuelanos acontecia por ali. Nós também temos na Grécia, onde vem muita gente do continente africano e também do continente asiático. Nós também temos na Etiópia, na Jordânia, nós também temos no Líbano e, por final, também nós temos no Sudão do Sul. Mas, professor, existem refugiados de países por ocasiões diferentes? Existem sim. Haitianos se tornaram refugiados ambientais quando, escapando daquele último grande terremoto, salvo engano, em 2004, né? Aquele grande terremoto, muita gente partiu para cá. E para cá que eu digo no Brasil, né?
E essa partida tem a ver com economia, mas principalmente com questões ambientais, né? Questões que envolvem desastres naturais, mais precisamente. Nós temos refugiados políticos, né? Como os desertores de Cuba, ou também refugiados de guerra, como é o caso dos ucranianos atualmente, como é o caso dos palestinos. Nós temos a guerra, mas também temos a religião. Então nós temos diversos casos. Tem também perseguições políticas envolvendo a Venezuela, que é uma questão econômica, mas também política, e também temos da Coreia do Norte, que a gente nunca ouve falar muito, porque infelizmente os refugiados não sobram para contar história. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Essa foi uma videoaula de revisão bem rápida para deixarmos claros alguns pontos aí que nós teremos que enfrentar na nossa próxima avaliação. Muito obrigado pela atenção, curta e compartilhe esse vídeo. Lembrando que durante essa semana nós teremos muito mais novidades lá no webgel.net10. Segue que o professor segue de volta lá no Instagram. E também nós temos aí novidades no www.webgel.net.br, o site que vai estar alimentado com todos esses slides materiais. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima e muito obrigado.